Olá, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do sexto ano, né? Vamos aprender hoje sobre os elementos da linguagem teatral. Vem comigo. Um dos itens, iluminação. Então, a iluminação traz o clima do espetáculo teatral, podendo deixar a cena triste, feliz, trazer estados do psicológico da personagem, distúrbios da memória ou mesmo uma lembrança. Então, com a iluminação vai criar o clima do espetáculo, né? Podendo trazer uma coisa mais fria, mais distante, se o personagem é mais solitário, enfim, ou trazendo um calor humano, enfim, né? A mãe com o seu filho em cena, aconchegando, né? Então, vai trazer esse clima para a peça teatral, é muito importante. E a gente pode fazê-las de diversas maneiras, né? A gente vai ir vendo aqui um pouquinho delas, dos exemplos, para vocês, né, entenderem um pouquinho melhor. Mas é isso, vai trazer o clima da cena para vocês. Vai ajudar tanto o ator ou a atriz que está em cena, como a plateia a viajar pela história, tá? Tipos de iluminação. Pimbim é um tipo de iluminação que faz um pequeno foco, tá? Um foquinho pequeno, redondinho. A professora trouxe um pimbim para vocês verem, tá? Mas eu não vou ligar ele aqui, né? Até porque a minha lâmpada queimou e ela não é muito barata. Olha só. Então, esse é o nosso pimbim, né? Você pode pendurar, colocar no chão, enfim, e ele vai fazer um pequeno foquinho de luz na personagem ou num objeto que você queira destacar, tá bom? Vamos continuar. Terão outros tipos de iluminação para vocês. Então, aqui o pimbim, que a gente já falou, né? Vocês viram ali o exemplo. Ó, mais uma foto só para reforçar aí na memória de vocês. Set light, tá? Pega uma grande dimensão do palco, então uma luz amplia maior, tá? Segundo aqui o nosso cameraman, vou trazer aqui a curiosidade, eles, no termo técnico deles, chamam de ciclorama. Para nós no teatro, ciclorama é um outro elemento, né? É um pano branco que tem no fundo do teatro. Para nós, se chama no teatro set light. Só para vocês entenderem que às vezes um elemento muda de nome conforme, né, a técnica, né, se é teatro, se é cinema, se é, né, dança, enfim, pode ter um nome diferente, tá? Para a mesma coisa. Então, olha só, é esse aqui é a nossa set light, ou ciclorama, né, cameraman? Tá ali fazendo um ok, tá? E obrigado pela informação nova. Aqui a foto para vocês observarem, né? A prof trouxe aqui ao vivo, mas tá aí um pouquinho da foto para vocês observarem. A lâmpada deles, tá, gente? Não pode pôr a mão ali, porque a lâmpada queima se você colocar a mão, mesmo quando está desligado. É uma lâmpada bem delicada de se usar, né? Você tem que pegar com cuidadinho, só nas pontas, enfim. Mesmo, né, desligada, não pode tocar nela. Par luz, né? A luz par, ela funciona em dupla, é ligada para fazer uma luz geral. Então, são dois focos, né, que vão funcionar para preencher a luz do palco. Não trouxe essa, gente, porque a professora não tem vários tipos de iluminação em casa, né? Trouxe só o que eu tinha para dar exemplo para vocês. Luz de PC, plano convexo. Por causa da lente, né? Serve para separar e destacar focos isolados, como na foto a seguir. Então, é uma luz que tem uma curvinha, tá? E essa curvinha vai destacar esses focos. Vamos ver a foto. Olha só, né? Esse aqui é um espetáculo, Histórias de Acostamentos, que foi apresentado em 2015 pela Companhia Palavração da Universidade Federal, criada pelo Hugo Mengarelli. Lembra o diretor que eu falei na aula passada? Então aqui o exemplo da iluminação, né? Olha o recorte que fez ali na cena, tá? Aqui nós temos o Márcio Bossi, né, e a Suzy, atores que participaram da Companhia Palavração.
Mas como utilizar iluminação na escola, professora? Como assim? Você está falando em iluminação caríssima e profissional. Como que eu uso de iluminação na escola? Então, pensa aí um pouquinho, né? Um tempinho para vocês pensarem como usar iluminação no espaço escolar. E aí, pensaram? Pensaram nas possibilidades de criação de iluminação no espaço dentro da escola ou agora em casa? Né? Como seria criar em casa essa iluminação? Algumas possibilidades, né? Lanterna, abajur, projeções, enfim, você pegar elementos do seu dia a dia e trazer para o seu espaço da casa ou da escola, né? Lembra, teatro de sombra, a gente usa iluminação do teatro, mas pode ser a lanterna, né? Enfim, outras possibilidades que vocês têm em casa para criar essa iluminação. Porque quando a gente traz a iluminação, a cena fica muito mais rica na hora da criação, né? Então, não é simplesmente pensar no figurino, enfim, mas é pensar num todo, tá bom? E daqui a pouco a gente vai pensar no figurino também. Nessa cena aqui, ó, do espetáculo Histórias de Acostamento, 2015, da Companhia de Teatro Palavração da UFPR. Texto de Gessé Malman, né? Texto e direção foi do Gessé Malman, tá? Nessa cena, a cena estrela, né, representada pela atriz Suzy Ferreira, que apareceu na outra foto também, a Suzy. Ela está representando uma diva, né, uma grande figura do teatro, de cinema, enfim. E aí, nessa cena da estrela, o iluminador trouxe a questão do glamour, né, do máximo de glamour para representar essa estrela. E ele utilizou, tá vendo esses foquinhos aqui? Ele utilizou de um grande globo espelhado, que a luz batia nesse globo e refletia
esses pequenos foquinhos aqui parecendo diamantes, eles ficavam girando assim na cena porque ele fazia na hora, assim. Então era muito bonito, ele conseguiu, o Guilherme, né, iluminador desse espetáculo, conseguiu trazer esse glamour, essa energia de estrela para essa cena, ficou muito poética, muito linda. Agora um outro elemento, né, do teatro, o figurino. Caracteriza a personagem, definindo suas condições sociais, econômicas, culturais, de idade, de personalidade. Então, com o figurino, eu vou trazer características próprias para aquele personagem, né? Então, se ele é rico, se ele é pobre. Lembra na outra cena a figura da estrela, o glamour, né? Então, já estava identificando uma outra personagem, né? Então, é diferente se ela tivesse com uma roupa, né, simples, rasgada. Será que ia trazer o glamour da estrela? Acho que não, né? Então, é muito importante, traz a caracterização social, né? Pode ter a caracterização psicológica da personagem, se está bem, louco, enfim, se é um médico, enfim, qual é a característica desse personagem, né? Características de trabalho, enfim, funções sociais, vai trazer através do figurino, né? Da personalidade também. Se é um personagem mais tímido, mais ousado, né? Que nem a Barbella. Será que a Barbella é tímida? Eu acho que não, né? A Barbella acho que não é muito tímida, não. Então, vai trazer essas características da personagem através da roupa, que a gente pode chamar figurino ou indumentária, né? Existe mais de um termo técnico. Lembra que eu dei o exemplo da luz? Então, figurino também pode se chamar indumentária, tá? Então, traz essas características. Esse exemplo aqui, né, do espetáculo O Burguês Fidalgo, olha só, foi apresentado em 2 temporadas, 2003 e 2005, tá? Pela Companhia dos Ventos, figurino de Tadica Veiga. A maquiagem também é da Tadica, né? Mas como a gente está focando aqui no figurino, então, Tadica Veiga. Lembra que a gente falou sobre a Tadica Veiga quando a gente falou dos bonecos? É ela mesma, tá? Então, ela também fez o figurino desse espetáculo. Gente, vou contar um segredinho, ó. Essa aqui é a professora Rutineia. Eu participei desse espetáculo, né? E do lado aqui, lembra o diretor do outro espetáculo que eu falei, Gessé Malman? Então, é ele aqui representando o Burguês Fidalgo. Esse texto é muito legal, ele traz, né, o Burguês Fidalgo, ele traz um período que está os nobres entrando em recesso e eles começam a vender títulos de nobreza para os comerciantes, tá? E o que acontece? Os comerciantes compram esses títulos e daí eles contratam um mestre de dança, de filosofia, de figurinos, enfim, para saber se comportar, se vestir. Só que esses mestres são todos charlatões, eles são enganadores. E aí o personagem do burguês, feito pelo Gessé Malman, ele vai ser todo atrapalhado, vão ensinar ele tudo errado. Então, é muito engraçado. Nessa aqui, ó, essa era a personagem da Lucille, que é filha do senhor Jordan. Tá? Um espetáculo de época. Lembra a questão do figurino, trazer o período social, características, né? Então aqui a questão da nobreza, um figurino de época, né? Então a gente percebe que não é um figurino dos dias atuais, não é um shorts, uma calça jeans, né? Não é moderno aqui, não é do nosso dia contemporâneo, né? É um figurino de época, tá? Então foi criado pela Tadica Veiga. E o texto Burguês Fidalgo é de Molière, tá? Então, se quiserem pesquisar Molière, esse texto é muito divertido. Esse espetáculo aqui, né, o figurino trazendo a função dele também, né, o espetáculo A Longa Espera. Ator Paulo Perazzoni, fazendo o personagem do Billy Desmond, que é o personagem de um astro, né, um astro de cinema hollywoodiano, enfim, esse é o personagem que o Paulo representa no grupo de teatro Teatro Passageiro, tá? Figurino desse espetáculo é da Prof. Ele ainda vai estrear, então fique de olho aí nas redes sociais, né? Ia ser em maio, mas enfim, como tem a questão da pandemia, vamos esperar um pouquinho. Outro exemplo do figurino do espetáculo A Longa Espera, tá? O Bruno faz o personagem do Amarildo, tá? Então vocês podem ver que na foto tem as linguiças Poink, tá? Então o Amarildo é um vendedor de linguiças. Se ele é um vendedor de linguiças, ele não poderia estar com, né, um figurino todo elegante, que nem o do Billy Desmond da foto anterior, né? Então, ele está com um figurino
de vendedor ali, né? Um macacão, camiseta, o boné, né? Que ele até fala durante a peça, o boné bobo dele, que tem o símbolo do Poink, né? Então, ele tem que usar o boné dele para vender as linguiças Poink. Nessa cena aí, ó, ele ganhando o troféu de melhor vendedor. Muito bem, né? Muito bem, Amarildo, parabéns. Valeu, Bruno. Cenário, tá? Então, o cenário vai ambientar o espaço cênico, trazendo referências do lugar e, por consequências, das personagens que ali percorrem, tá? Então, o cenário, ele ambientaliza o local. Lembra quando a gente falou sobre o texto dramático que, se passa numa cidade distante, misteriosa? Então, o cenário vai caracterizar esse local, vai concretizar, né? Trazer ele para a gente ver esse local, né? Porque o texto não vai ter mais a indicação na hora da apresentação, vai ter as falas, intenções dos personagens, mas não vai ter a descrição, né? Tal cena se passa em tal local. Não, quem vai fazer isso, quem vai mostrar esse lugar é o cenário, né? Então, com o cenário vai ambientar o local de forma a trazer características, se é um lugar rico, se é um lugar pobre, se é um lugar distante, se é um lugar de fantasia, se é um lugar real, né? Uma escola, um cinema, enfim, uma cozinha de uma casa, enfim, né? Qual é esse lugar, né? O lugar vai ser o espaço ambientado pelo cenário. Olha só, eu falei que o espaço ambientado pelo cenário. Professora, mas cadê as mesas, cadeiras, enfim, coisas, né? Os armários, coisas que ambientalizem esse local. Cadê, professora? Sim, mas o cenário ele pode ser construído além dos objetos, com iluminação também. Lembra que eu falei que a iluminação faz a gente viajar ali pela história também? Né? Então, aqui nesse espetáculo 3962, cenário de direção de G.C. Malman, né? Iluminação do Guilherme Mendes, tá? Que fez aquela cena da estrela, lembra? Aquela luz linda que eu mostrei para vocês? Do Guilherme Mendes. Então, aqui, ó, o cenário eram 2 cadeiras e cubos de madeira, né? Que eram arrastados. Era, então, o prisioneiro, feito pelo Guilherme também, que criou a iluminação, ele também foi ator, né? E os 2 guardas, o Campos e o Oliveira. Maquiagem teatral é importante, gente? Muito também. Todos os elementos no teatro são importantes, todas as linguagens, e elas têm que conversar entre si, né? Tem que ter a costura do diretor para que tenha uma unidade, para que todos falem a mesma língua, né? Então aqui, ó, traz as características estéticas, sociais, culturais, de idade, personalidade, imaginética, criação de seres fantásticos, enfim. Então, a maquiagem é muito importante e vai trazer essa caracterização para a personagem, demonstrando se o personagem, né, por exemplo, uma atriz jovem, pode fazer uma personagem idosa? Não, né? Sim, porque a maquiagem pode caracterizar ela e envelhecer, ou fazer ao contrário, rejuvenescer, deixar mais jovem, né? Então, a maquiagem pode criar um ser misterioso, místico, enfim, diferente, né? Um ser fantástico, né? Pode ser uma maquiagem mais realista, que trabalha um batom, um rímel, uma sombra no olho. Pode, né? A maquiagem vai estar a serviço do personagem e do espetáculo. Então, dentro disso, vai trazer os elementos para isso. Só vou pegar mais uns elementos aqui, só para mostrar um pouquinho para vocês. Olha só, gente. Isso aqui se chama pancake, tá? Ele é utilizado no espetáculo teatral. Só que o pancake não é simplesmente você passar ele seco. Na verdade, você tem que ter um potinho com água e molhar, né? Então, daí para isso você pega uma esponjinha normal, tá? E você vai umedecer essa esponjinha. Você umedece, agora eu não vou fazer isso aqui, né? Senão vou sujar tudo aqui o cenário. Mas, ó, então umedeceu, passou e vai passar na pele, né? Com a cor que eu quero, enfim, se é uma cor diferente ou a cor da pele, enfim, vou testar essas cores e passar e criar a minha maquiagem teatral, tá? Então, isso aqui se chama pancake, tá bom? Também tem uma outra maquiagem chamada pasta d'água. Vocês já devem ter visto em palhaços, né? Que é a maquiagem de palhaço. São potinhos coloridos e você passa. Aquela não precisa umedecer, aquela você só passa direto no rosto, tá?
E para tirar, você pode tirar com água e sabão, demaquilante, lenço umedecido, tá? Eu queria, né, demonstrar aqui uma maquiagem de envelhecimento, mas não vai dar tempo ali, ó. O meu produtor já tá me olhando ali, ó. Vamos, vamos, menina, né? Então tá bom, tá bom. Não vou deixar guardado ali, tá? Então aqui o cenário, né, do 3962 que eu falei para vocês, a maquiagem. Olha só, esse é o espetáculo 3962 também, tá? Esse aqui é o Márcio Bossi, ator, né, trabalhou na companhia Palavração. Nessa maquiagem, as peças tinham a questão do jogo muito forte, né? O jogo entre um personagem e outro. Então, nessa personagem, foi criada como se fosse um jogo da velha. Então, tem uma parte branca aqui e aqui, né? E vai inverter um pouquinho no outro ator, mas para trazer essa coisa do jogo. O Campos está aqui, né? Com as mãos assim, porque ele estava, ganhei! Eu adorava quando o Márcio Bossi falava isso, né? Então, tem essa força do jogo e da encenação teatral. Aqui, o outro guarda, né? Então, para vocês verem a questão do jogo e tal. E na lateral também tinha aqui a questão da forma do desenho, que um simbolicamente era o X do jogo da velha e o outro era o círculo. Então, vocês podem ver que a maquiagem desse é mais reta e desse mais arredondada. Professora, nunca ia imaginar isso. Sim, porque quando os artistas criam, né, necessariamente nem tudo que eles criam o público vai saber, mas eles vão sentir o trabalho, né, perceber o trabalho pronto. Então, são segredinhos que eu estou contando para vocês. Sonoplastia traz emoção para a peça teatral, né? Auxilia os personagens, sua trajetória, aproxima a plateia, pode ser realizada ao vivo por meio de equipamentos eletrônicos, sons corporais, percussão, enfim. A sonoplastia é o som que vai interferir no espetáculo, tá? Podendo ser um CD rodando mecânico ali, né? Uma música já gravada, pronta. Podendo ser sons corporais, né? Então, né? Podendo ser sons criados com objetos, enfim, e trazendo para a cena para criar essa característica, né, para a peça, né, aproximando a plateia e os atores, né, os personagens, enfim, fazendo uma grande laço, uma grande troca, tá bom? Bom, quiz é com quem? Barbela, né? Então a Barbela já vem aí, mas não esqueçam de todos os elementos que a gente falou, hein? Já volto!
Olá, galera! Tudo bem com vocês? Não é mesmo? Vamos para o nosso quiz. Para que serve o figurino teatral? Letra A. Para caracterizar as personagens do espetáculo teatral. Letra B. Para enfeitar a cena dramática. Letra C. Para deixar colorida a cena teatral. Letra D. Para definir o custo do tecido. Hein? Qual vocês acham que é a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C, letra D. Pense um pouquinho, um tempinho. Então, pensaram qual é a resposta correta? Bom, eu acho que vocês já sabem, né? Mas vamos garantir. Lá vem a resposta. Para caracterizar as personagens do espetáculo teatral, não é? Então essa é a resposta correta, né? Porque para enfeitar a cena dramática, sim, o figurino pode enfeitar, mas e se a proposta for trazer um figurino feio, sujo, enfim? Então não é simplesmente enfeitar, adornar a peça teatral, não é? Para deixar mais colorida? Não, porque o espetáculo pode ser em preto e branco, enfim, não precisa ser apenas colorido, não é? Para definir o custo do tecido? Não, o custo vai ser um problema para o grupo correr atrás, enfim, conseguir apoios, enfim, mas não é a questão correta, né? O objetivo do figurino teatral é caracterizar a personagem do espetáculo, pensando nos elementos psicológicos, sociais, enfim, culturais e estéticos do espetáculo, tá? Então, quem respondeu letra A, acertou. Quem errou, tenta na próxima, que vai acertar, eu tenho certeza, não é mesmo? Vamos para o próximo quiz. Olha nosso quiz. O que é pimbim? Pimbim, pimbim, pimbim. O que é o pimbim? Letra A, iluminação teatral que pega o palco inteiro. Letra B, iluminação teatral que pega um pequeno foco. Um pequeno foco. Qual será a resposta correta? Tempo para pensar.
E a resposta correta para essa questão, qual é? Vocês já sabem, não é mesmo? Letra B, iluminação teatral que faz um pequeno foco. Lembra? A professora mostrou o bim-bim para vocês, não é mesmo? Vamos para a próxima questão. Quais são as possibilidades de uso da iluminação em cenas teatrais realizadas na escola? Quais são essas possibilidades, hein? Letra A, somente luzes profissionais podem ser utilizadas. Letra B, materiais caseiros que possam auxiliar nas práticas teatrais. Letra A, letra B, materiais profissionais. Letra B, materiais caseiros também podem ser utilizados. Um tempinho para você. E a resposta correta é letra B. Materiais caseiros podem auxiliar nas práticas teatrais, não é? E nós devemos olhar nosso redor, ver os elementos que temos e reaproveitá-los, não é? Vejam no YouTube que ensino até a fazer iluminação teatral com latas, não é? Latas de leite, enfim, de farinhas. Dá para fazer, mas é claro, se vocês tiverem a ideia de fazer, peça auxílio aos pais de vocês, não é mesmo? Porque não podem fazer sozinhos, porque podem se machucar, não é mesmo? E nós queremos vocês todos saudáveis, tá bom? Outra questão.
Qual a função do cenário teatral? Qual a função do cenário teatral? Letra A. Ambientar o espaço cênico, trazendo referências do lugar e, por consequência, das personagens que ali percorrem. Letra B. Trazer às personagens as características estéticas, sociais, culturais, de idade, personalidade, imaginética, criação de seres fantásticos, etc, etc, etc. Qual é a resposta correta? Um tempinho para vocês analisarem esta questão, não é mesmo? Bom, vamos lá. A resposta correta é... Letra A. Ambientar o espaço cênico, trazendo referências do lugar, por consequência das personagens que por ali percorrem, não é mesmo? O cenário, ele ambientaliza o espaço, não é? Ele pensa nesse espaço que as personagens vão caminhar, percorrer por dentro desse espaço durante a apresentação teatral, tá? Espero que tenha ficado bem clara essa questão. Bom, gente, é isso aí e eu vou terminar aqui com vocês, não é? Mas a professora Rutineia mandou um beijo do tamanho do mundo para vocês, não é mesmo? E lembrem de tudo que nós vimos aqui hoje, tá? Todos os elementos do teatro. Barbela, qual seria o elemento mais importante no teatro? Não é? Responda você esse quiz, Barbela. Você só joga quiz para a gente responder.
Respondo sim. No teatro, todos os elementos são importantes, todas as linguagens, tonoplastia, teatro, né? O teatro figurino, o cenário, a questão do diretor, do texto, o roteiro para improvisação, a iluminação, a maquiagem, enfim, tudo é muito importante. E é importante para acontecer uma apresentação teatral 3 coisas, não é? O ator com a sua personagem, ator ou atriz, enfim, com a personagem, tá? O texto, que pode ser improvisado ou texto dramático, não é mesmo? E muito importante, a plateia, o público, porque o teatro acontece da plateia observando e criando a história na sua cabeça. Então esses 3 elementos não podem faltar de jeito nenhum, não é? Então, muito obrigado, testem, criem, façam as atividades e logo estaremos juntos novamente. Beijos barbelísticos. Não é mesmo?